Coleção Clássica Marvel Homem de Ferro Volume 2. Esse aqui é o segundo volume que essa coleção da Marvel traz, que a Panini está lançando, que é relançar as primeiras edições de alguns dos heróis clássicos da editora Marvel, como muita gente já deve estar sabendo, e como quem já assistiu alguns vídeos meus falando sobre essas revistas já está mais do que ciente. Nesse segundo volume do Homem de Ferro, eu gostei mais das histórias. O primeiro volume do Homem de Ferro eu achei um pouco estranho, eu achei que o personagem ainda estava meio que solidificando o tipo de história que era contado através dele, o tipo de vilão que aparecia. E aqui eu acho que já começou a ter uma mudança. As edições anteriores já deixavam, já tinham um direcionamento, já tinham de certa forma um direcionamento, mas eu acho, não sei, tanto com o Homem de Ferro quanto com o Thor, eu sentia como se a situação ainda tivesse um pouco ligeiramente perdida, um pouco vaga, como se o herói ainda estivesse tentando estabelecer o que o personagem traria. E aqui eu acho que as coisas vão ficando um pouco mais claras. Temos uma tendência muito maior a ter inimigos baseados em ciência, que não sejam alienígenas e nem viagens no tempo e coisas do tipo. E também eu acho que a grande novidade é uma segunda mudança no uniforme do Homem de Ferro, né, na armadura do Homem de Ferro. Na primeira edição, ele usava uma armadura que parecia um escafandro, que era cinza. Só que logo ele acaba pintando para essa cor dourada, porque ele ouve um comentário dizendo que a armadura cinza com cor de chumbo fazia ele parecer um vilão. E aí ele muda para uma armadura dourada, que acaba lhe dando o apelido de o Gladiador Dourado com o tempo. Mas nesse mesmo volume ele enfrenta um inimigo chamado Mestre dos Bonecos e acaba tendo que mudar a sua armadura para frustrar os planos do vilão, que meio que controla os movimentos dele. Muito parecido com um vilão que apareceu no Quarteto Fantástico. Ficou parecendo meio que os poderes deles aqui foram repetidos demais. Mas enfim, o Tony Stark ele projeta uma nova armadura bem rápido, assim, em questão de um dia, se duvidar. E a gente tem 3 páginas apresentando essa nova armadura. Inclusive, eu acho que uma das sequências que eu achei mais legal dentre todas as revistas até então, que são duas, tem aquela página primeira, mas aqui 2 páginas completas do Tony Stark vestindo a armadura nova e explicando os funcionamentos dela. É claro que aqui toda a tecnologia continua baseada nos transistores, que é bem diferente do que a gente pensa como funciona os armamentos do Homem de Ferro hoje em dia, mas que para a época era uma coisa tecnológica que estava sendo bastante comentada e que fazia sentido de utilizarem para compor o arsenal e o tipo de tecnologia que o personagem usa para, para esses equipamentos dele. E aqui, já na edição, deve ser mais ou menos a 10ª edição que o Homem de Ferro aparece. Não sei exatamente a contagem, porque o Homem de Ferro aqui ainda não tem uma revista com o nome dele. Ele é publicado na Tales of Suspense. A Tales of Suspense deve ter 2 histórias e o Homem de Ferro ele aparece em uma das histórias da revista. Eu acho que ele pode dividir com outro personagem, alguma coisa assim, não tenho certeza. Mas eram edições menores do que as revistas, por exemplo, do Homem-Aranha e do Quarteto Fantástico. E aí, como ele é introduzido na Tales of Suspense, eu acho que 40 ou 39, essa edição que ele usa essa armadura, que já tem as cores que viriam a ser as cores principais dele, e a estrutura, não a estrutura geral, mas a aparência geral que se manteve por décadas, no caso seria mais ou menos a 10ª edição, em que protagonizada pelo Homem de Ferro. Embora, claro que ele teve já, nesse momento aqui, ele já tinha entrado para os Vingadores, se eu não me engano. Não, nos Vingadores ele entra depois. Ele deve ter entrado, a revista dos Vingadores deve ter lançado mais ou menos enquanto essas edições aqui estavam sendo lançadas, porque quando os Vingadores surgem, o Homem de Ferro ele já está com essa armadura de aspecto mais moderno dele. E eu digo de aspecto mais moderno porque a anterior realmente parecia um negócio assim bem arcaico. Quando você pensa em um personagem que usa tecnologia, que usa uma armadura e tudo mais, que realmente parecia um escafandro estranho, ele parecia um robô
rudimentar, enquanto que essa aqui realmente é algo que você pensa como uma armadura, um exoesqueleto ou coisa do tipo que uma pessoa vestiria para estar utilizando. A armadura anterior dele me lembra muito mais um robô do que algo que um humano vestiria para estar vestindo e combatendo inimigos. Mas essa foi uma edição que trouxe algumas novidades. É, um dos grandes inimigos e anti-heróis do Homem de Ferro já tinha sido introduzido no primeiro volume, que foi o Dinamite Escarlate. E aqui o Dinamite Escarlate ele está de volta, mas ele aparece acompanhado. E das novidades que surgem é a Viúva Negra, que é introduzida como vilã do Homem de Ferro, trabalhando lá para os russos, e que o Dinamite Escarlate no volume anterior ele fica sendo... Ele vira casaca e passa a trabalhar para os Estados Unidos, passa a trabalhar nas indústrias Stark, em uma dupla de russos, incluindo a Viúva Negra e outro vilão russo, que eu sinceramente não me lembro o nome, mas que é um personagem que em determinado momento ele usa a armadura do Dinamo Escarlate, e eu acho que no futuro ele voltaria a usar armaduras semelhantes. E embora o nome do cara eu realmente não entendi, o nome dele parece que é Boris, e não sei se ele tem um codinome aqui. Mas esse Boris eu realmente não me lembro. Eu não sou um leitor assim tão inveterado do Homem de Ferro. Eu li o material dele mais a partir da época lá do Vingadores A Queda. E eu não me lembro desse personagem, pra ser bem sincero. O Dinamo Escarlate eu conheço. E dos personagens que aparecem aqui de vilão, eu lembro do Dinamo Escarlate, eu lembro da Viúva Negra e lembro de outro que foi introduzido, que esse todo mundo hoje em dia já sabe o nome, que é o Mandarim. A gente teve aqui a primeira aparição do Mandarim como uma espécie de feiticeiro chinês que trabalha para os comunistas, embora não exatamente. Ele vive na China, né? E tem uma cena dos comunistas tentando convencer ele a trabalhar, matar o Homem de Ferro. E o Mandarim, ele aceita não por acreditar no comunismo e por servir ao governo comunista chinês, mas sim porque ele queria testar as forças dele com o Homem de Ferro e acabar com o Homem de Ferro, que ele acreditava ser um empecilho para os planos dele de dominação mundial. Foi um personagem que eu acho que dentro do contexto da época apresentou umas coisas interessantes, mas quando você pensa em hoje em dia, é um personagem bem mal construído, muito clichê, bem preconceituoso, e que com alguns momentos bem toscos, do tipo, ele é chinês, mas ele luta karatê. Tem aquele lá, vou quebrar essa viga de ferro com o meu golpe de karatê. Então, umas esquisitices assim que não fazem sentido hoje em dia e que eram parte preconceito da época, parte desconhecimento que os ocidentais tinham de como as coisas eram no Oriente, e de todo esse lanche de comunistas e os Estados Unidos contra os comunistas e tudo mais. E aqui, na verdade, a gente teve muitas edições em que os Homem de Ferro enfrentam comunistas. Teve pelo menos 4 das 7 edições, mais da metade. Não, pelo menos 4. Pelo menos 3 das 7 edições. E as outras ele enfrentou ameaças de cunho tecnológico. Ele enfrenta o Derretedor, que também é um cientista, e ele cria um aparato capaz de derreter metais. E com um inimigo perigoso para o Homem de Ferro aqui. E depois teve o Mestre dos Bonecos, que não é muito cientista não, é um lance mais sobrenatural mesmo, psíquico, que o cara cria uma miniatura de barro do inimigo e consegue controlar ela. E tivemos o Homem de Ferro enfrentando o Anjo. Só que aqui o que acontece? O vilão não é exatamente o Anjo, mas acontece um teste atômico, o Anjo é afetado pela rajada lá, da rajada radioativa, e ele muda de personalidade, fica maligno. E assim, o Homem de Ferro acaba tendo que enfrentar ele por um tempo. Em um crossover com os X-Men, que depois seria até referenciado na própria revista dos X-Men. Aqui, inclusive, tivemos em uma única página a presença do Xavier, a presença dos X-Men e a presença dos Vingadores. O Homem de Ferro comentando
comentando a situação quando os X-Men tentam contactar os Vingadores para ajudarem a salvar o Anjo. E quem responde o chamado acaba sendo o Homem de Ferro, que na verdade já tinha encontrado com o Anjo naquela situação, que ele viu o que aconteceu com o Anjo, mas acabou meio que sendo derrotado antes de precisar retornar para enfrentar o personagem. Então, assim, eu acho que a gente teve uma grande evolução no personagem aqui, com essa nova armadura, muito mais moderna, com uma forma muito mais light, eu diria, que a outra parece pesadona, e essa aqui parece realmente uma coisa capaz de voar. A gente vê bem mais os repulsores de jato do personagem, com ele conseguindo voar, enquanto que com a armadura, com a antiga armadura, ele tinha cenas que ele voava, mas eu sentia que era um pouco mais limitado. Talvez só pelo aspecto que a armadura passava de ser algo mais pesado, eu tivesse essa impressão. E isso parece começar a mudar quando a gente vê essa nova armadura dele, principalmente quando ele enfrenta um anjo, que tem bastante cenas de voo. Mas o personagem em si, Tony Stark, eu gosto da Pepper Potts, eu gosto do Happy Hogan. Eu acho que a presença deles na HQ é bem interessante, a dinâmica que eles têm, de ela apaixonada pelo Tony Stark, e o Happy Hogan gostando dela, mas ele se dando cortadas, e o Homem de Ferro e o Tony Stark só querendo se sair para usar armadura e combater os vilões. É legal essa dinâmica entre esses três. Embora é meio feio esse lance quando você lê hoje em dia de Estados Unidos Salvador, cientistas americanos salvando o mundo e combatendo os comunistas e etc, etc. É um pouco brega, bem brega eu diria. E eu vou lendo mais por a questão de ser um gibi histórico, né? Mas eu acabo relevando, acabo me acostumando, e a gente sabe que a Viúva Negra logo vai virar uma heroína, embora na verdade os comunistas continuem sendo vilões, e vão continuar vilões por algum tempo na revista Marvel, ainda que vão ocorrer algumas mudanças em breves, umas mudanças culturais que já até foram comentadas nos textos auxiliares que tem na revista, que são textos bem legais mesmo, que um exemplo de um, e que já chegaram a comentar sobre algumas mudanças que teriam na revista, principalmente no que toca a questão da guerra. Nessa época que a revista estava sendo publicada, ainda era maneiro tratar a guerra de maneiro, entre aspas, tratar a guerra como uma coisa divertida, mas logo a coisa vai mudar e eles vão inserir alguns contextos anti-guerra que foram surgindo já durante a década de 60. Mas por enquanto é isso. Espero que tenham gostado. Eu continuo curtindo muito a leitura dessas revistas da coleção clássica Marvel e estou seguindo com elas. Já estou na 16 e hoje mesmo eu vou estar gravando os vídeos da 14 e da 15, que são o Homem-Aranha Volume 3 e os Vingadores Volume 2. E espero que acompanhem aí os vídeos seguintes que eu vou trazer sobre essas revistas. Mas por enquanto é essa. Vou ficando aqui e até o próximo vídeo.